Prezados estudantes, meu nome é Guilherme Bertoldo e nesse vídeo eu vou apresentar uma breve introdução do que é a manufatura computadorizada, para que ela serve, algumas máquinas que fazem esse tipo de operação e o que nós vamos ver nesse curso introdutório. Então, primeiramente, o que é a manufatura computadorizada? Então, basicamente, é o uso de software e de alguma máquina controlada por computador para automatizar um processo de manufatura. Basicamente é isso. E para que a gente usa a manufatura computadorizada? Então, nós sabemos que na sociedade que nós vivemos atualmente, a inovação é algo muito necessário. Tá? E a inovação precisa ocorrer rapidamente. Geralmente, a inovação envolve o desenvolvimento de algum produto. E normalmente o desenvolvimento de um produto passa pela prototipagem. É necessário construir um protótipo. E nós sabemos que durante a construção de algum protótipo, a chance de errar é grande. Então você precisa construir rapidamente, testar, fazer as correções, construir de novo, testar, seguindo esse ciclo até chegar ao produto que você deseja. Tá? Para produzir rapidamente, é interessante ter alguma máquina automatizada que produza para você. Tá? Então aqui cabe exatamente o tema do nosso curso. Outra situação é a produção em larga escala. Quando você já tem um produto bem definido, você precisa produzir uma grande quantidade daquele produto, então também você pode colocar uma máquina para produzir para você. Se não todo, uma grande parte daquele produto. Tá? Outro aspecto interessante de se utilizar a manufatura computadorizada é que, como o controle é feito por computador ah, em uma máquina que é operada por computador, se essa máquina tiver bons ajustes, tiver uma boa precisão, o produto vai ser de boa qualidade. Outro motivo é que, como uma máquina não cansa, ela pode operar continuamente, então você tem uma maior produção em menos tempo, consequentemente redução de custos. Esses são alguns dos motivos que nos mostram o quão benéfico pode ser a manufatura computadorizada. Bom, um exemplo muito comum de manufatura computadorizada atualmente é a impressão 3D. Tá? Basicamente, como ela funciona? Então, a deposição de um material em várias camadas para se formar a peça que você deseja. Aqui na figura, nós vemos a deposição de plástico para formar um protótipo de um coração. Tá? Outra máquina que é muito comum atualmente é a fresadora CNC. O que significa CNC? Controlado numericamente por computador. Tá? Então, uma fresadora, que é uma máquina que desgasta um material utilizando uma fresa. A fresa parece uma broca, mas não é exatamente uma broca, porque as lâminas de corte são diferentes das lâminas de uma broca. A broca corta na direção axial, enquanto uma fresa corta na direção axial, na direção radial também. Tá? Então, a fresadora, que é controlada numericamente por computador, é chamada fresadora CNC. E a operação de corte com fresadora se chama fresagem. Aqui na figura nós vemos então uma fresadora desgastando um bloco de alumínio, tá, para formar uma peça, e essa operação é chamada de fresagem. Note que a operação de fresagem é o oposto da operação de impressão 3D. Na impressão 3D você tem a adição de material e na fresagem você tem subtração de material. Você retira o material de um bloco para formar a peça. Tá? Então, a fresadora também é uma máquina muito comum atualmente. Eventualmente, a peça que você precisa produzir tem que ter simetria axial. Tá? Então, o que se utiliza é uma máquina chamada torno. O torno pega uma peça, essa peça aqui, digamos, de alumínio, está presa numa placa que gira. Então, o torno faz essa peça girar e tem uma ferramenta de corte que vai desgastando essa peça no formato que você desejar. Se esse torno estiver controlado numericamente por computador, então nós temos um torno CNC e a operação se chama torneamento CNC. Tá? Essa também é uma máquina que é muito útil porque existem alguns cortes que você não consegue fazer num torno manual.
Por exemplo, esse corte aqui que tem uma aparência circular, suave, isso é muito difícil de se fazer num torno manual. Cortes retos geralmente são feitos facilmente num torno manual. Outra máquina que é muito utilizada, né, controlada por computador, é o corte a laser. Então, se utiliza um laser para cortar chapas metálicas, mas não necessariamente metálicas, podem ser de plástico, de madeira, enfim, o que você desejar. Então, para cada tipo de material, existe um tipo de laser que pode ser mais adequado. Tá? Então, para corte de chapa, o laser é uma opção bem interessante. Se a chapa for muito grossa, então, ao invés de se usar laser, pode-se utilizar plasma, um arco de plasma para fazer o corte, uma descarga elétrica, basicamente. Existe também corte a água, né? Então um jato de água que faz corte no material. Existe corte por eletroerosão. Existem várias máquinas que são controladas numericamente por computador. Então aqui eu só quis dar alguns dos exemplos. E o que você precisa para saber operar ou para fazer uma máquina controlada numericamente por computador funcionar? Basicamente, você precisa ter um projeto feito em computador, chamado de CAD, então desenho auxiliado por computador. A partir desse projeto em CAD, você utiliza um software para converter o desenho em operações de máquina. Tá? Essa conversão se chama CAM, então é a manufatura auxiliada por computador. Você converte o desenho em um conjunto de operações de máquina. Aí depois você carrega esse código que foi gerado na máquina e ela realiza as operações para você. Então, nesse curso, o que nós vamos ver? Tá? Nós vamos aprender a fazer desenho auxiliado por computador, primeiramente. Em seguida, depois que vocês dominarem isso, nós vamos fazer a transformação do projeto em CAD em código de máquina, que é a operação de CAM. E nós vamos utilizar duas máquinas automatizadas, que é a impressora 3D e a fresadora CNC. Tá? Nós vamos usar só essas duas porque se você entender como elas funcionam, se um dia você quiser utilizar outro tipo de máquina, a ideia é muito semelhante. Tá? Então, com isso, nós vamos cobrir basicamente a essência do que é interessante saber para a manufatura computadorizada. Tá? CAD, CAM e operações de construção por adição de material e por remoção de material.